Olá, estamos ao vivo na nossa terceira aula. Estamos aqui no Instagram, dessa vez conseguimos, amém! E vamos falar sobre como ter mais engajamento com os alunos, né? Com os seguidores, que podem ser seus possíveis alunos, né? No futuro. Então, deixa eu começar aqui a falar com vocês. Primeiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que educar o nosso seguidor, tá? Se a gente não educar o nosso seguidor, ele não sabe que a gente responde as nossas caixinhas. Então, pode parecer meio piegas. Ah, todo mundo isso, guru de marketing fala isso, guru de marketing fala aquilo. Mas é verdade, se você não educar o seu o seu seguidor, ele não vai saber que você responde, porque tem muita gente que realmente não responde as perguntas. Então, essa é a primeira coisa. Eduque eles. E como que você vai fazer isso? Você vai falar que você responde, você vai abrir um assunto e falar assim, poxa, me fala aqui realmente o que você acha sobre isso, o que você pensa. E aí você abre a caixinha de perguntas. Isso nos stories, ok? É uma forma de ter mais engajamento nos stories, nas caixinhas de perguntas. Ok? Então, como que você pode fazer para educar esse seu seguidor, né? E o pessoal que está chegando agora, né? Primeiro, você pode fazer um post no feed dizendo que você sempre abre caixinha e que você sempre responde. Então, tá aí um bom começo, né, para você educar o seu seguidor. Você falar publicamente, ó, eu abro caixinha, ó, eu quero saber a sua dúvida, ó, e aí você realmente responde todo mundo que te responder lá, tá? Todo mundo que deixar lá na caixinha, você responde. Então, essa é a primeira coisa. Quando você começar a responder, o pessoal vai começar a ver que você responde e vai entender que eles podem mandar lá a sua dúvida que você vai tirar para eles, tá? Então, tá aí a primeira coisa. Educar seu seguidor é a primeira coisa. Eu vou até botar aqui, porque eu não preparei os slides dessa vez, eu não tive tempo. Então, educar o seu seguidor. Pronto. E aí depois eu faço um bônus para vocês aqui que estão ao vivo e quem conseguir ver depois, tá? Então, vamos lá. Então, educar o seu seguidor, como que você vai fazendo isso? Sendo constante, tá? Seja constante. Você não vai conseguir você não vai conseguir que o seu seguidor veja que você responde se você não for constante. Por quê? Porque se você começar a não responder e não ter sempre a sua caixinha de pergunta, hello, a não ter sempre a sua caixinha de pergunta nos stories, como é que ele vai engajar com você? Então, tá aí a primeira coisa, você tem que ser constante nessa caixinha lá nos stories. E eu dei aqui, a primeira coisa que eu falei sobre o feed é realmente fazer um post chamando para os stories. Por quê? Quando você faz um post chamando para os stories, quem não está acostumado a ver os seus stories sabe que está tendo caixinha lá e que ele vai poder tirar a dúvida lá. E se for alguma dúvida que ele realmente esteja, caraca, eu realmente estou com dúvida sobre isso. Então, ele vai lá e vai tirar a dúvida com você. Então, fica aí uma dica do que você pode fazer. Você tem que ser constante, né? Para mostrar quem já te acompanha nos stories e o pessoal do feed tem que saber que você abre caixinha, porque realmente tem gente que não vê stories. Então, você vai lá e mostra para eles, ó, eu faço isso, tá bom? Então, é isso, educar o seu seguidor e abrir a caixinha, beleza? Então, essa é a primeira coisa que a gente faz. Deixa eu ver aqui a segunda coisa. Se você não tem, se ninguém fala com você, você sente que você fala sozinho, o que você vai fazer? Você mesmo vai responder. E aí, você mesma vai responder as suas caixinhas. Dá para fazer isso, Dani? Dá para fazer isso. Como que eu faço isso, Dani? Você vai pegar o seu celular. Deixa eu ver se o celular aqui. O celular tá carregando. Ah, acabou. Ótimo. Então, você vai pegar seu celular. Você vai botar lá nos stories. Hello!
você vai botar lá nos stories, qualquer story que você conseguir postar. Ai, meu Deus, eu entrei na minha própria live. Qualquer stories que você conseguir postar, não tem como eu entrar no... Aqui. Aqui tá um stories meu, tá? Você arrasta para cima, dá para ter reação. Se fosse uma caixinha, que eu não abri caixinha hoje, quando você arrasta para cima, aparece lá as respostas, tá? E aí, como que você faz isso? Você pega a sua caixinha, abre a caixinha como se fosse responder mesmo, você vai lá e digita a sua pergunta e envia, como se você estivesse enviando para qualquer outra pessoa, ok? Então, fica a dica aqui para você poder ter mais respostas na caixinha. Teve um guru de marketing que não assegurou o seu engajamento com você respondendo a sua caixinha, tá? Ele falou assim, eu não sei se isso conta para o seu engajamento, você respondendo a sua caixinha. Mas, nos comentários no feed, já falaram que conta, tá? Então, você mesmo comentando, por exemplo, quem usa hashtag? Eu não uso muito porque... Eu não uso nunca, na verdade. Acho que eu só usei em um post recentemente, porque eu falei do Setembro Amarelo, e era um post que eu queria que o pessoal, né, que desse mais visibilidade nessa questão. Então, eu usei essa hashtag. Mas, normalmente, eu não uso. Então, se você comenta as hashtags no seu perfil, no seu feed, já vai ser uma forma de interação, porque você mesmo comentou, mas o Instagram não acha que é o seu comentário e não conta. Nos comentários conta. Então, aqui já tem uma forma de engajamento, ok? Então, eu falei da caixinha dos stories e agora eu falei do feed dos comentários, que isso também aumenta o seu engajamento, beleza? Kênia, se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui, tá? Sim. Então, vamos lá. Continuando, você mesmo, né? E outra coisa, sobre isso de você mesmo responder, é muito legal que você tenha em mente direcionando o assunto que você quer. Porque, por exemplo, eu falo de Instagram para professores. Aqui, esse perfil é voltado para Instagram para professores. Se tem um teacher ou uma teacher que me faz uma pergunta sobre aulas, eu, assim, na minha linha editorial, não faz muito sentido eu responder isso para deixar salvo ou para, de repente, abrir questão para outros professores virem me perguntar de aula. Eu acredito que nós já sabemos dar aula, ok? Eu sei dar uma aula boa, mas a minha linha editorial é Instagram para professores. Se eu começar a responder qualquer dúvida publicamente, isso pode causar uma confusão no seu seguidor. Então, tenha cuidado com isso também. Por exemplo, no nicho de inglês. Eu falo para base. Se começa a me perguntar sobre present perfect e sobre vocabulário business, que é muito avançado, pode causar mas como assim? Isso aqui eu nem entendo. Isso aqui eu não sei. Então, escolha também o que realmente você quer falar. Você pode introduzir um assunto. Você pode, nos stories, introduzir um assunto de simple present. Preste atenção nisso aqui, ó uma dica. Isso aqui é ouro, tá? Isso aqui é ouro puro. Se você pode fazer um post sobre simple present no feed. Arrasta ele para os stories. E lá você fala, hoje eu vou comentar sobre esse post que eu fiz aqui. Muitos alunos meus, já fala muitos alunos meus para ter autoridade, fala que tem muita dificuldade com esse assunto e que você vai explicar um pouquinho ali nos stories. Não faz uma aula maçante, explica o simples, o básico, tá? Fala assim, é assim, assim, assado, tem com he, she ou it o verbo muda, se for com outra pessoa, com outras pessoas o verbo não muda, e aí você pode botar na legenda, né, he, she ou it, para a pessoa ver, botar de repente um exemplo, nessa frase aqui, como é que ficaria, e aí depois você bota uma caixinha. Por quê? Porque você já abriu ali uma linha do que você quer falar, que é o simple present. E aí a caixinha vai ser sobre o quê? Simple present. E aí você pode perguntar nesse exemplo, você acertou? Você errou? No que você ficou com dúvida? E aí a chance do seu seguidor responder é muito maior. Porque se você abre assim, sua dúvida. Se eu pego no celular e vejo assim, que dúvida que você tem de inglês hoje?
Eu não estudo inglês há, sei lá, né? Nossos alunos, seguidores do Instagram. Eu não estudo inglês há um mês, sei lá. Não tenho dúvida nenhuma, não. Sei lá. Vai passar direto e não vai engajar. Então, se você abre um assunto específico, a chance dessa pessoa te responder é muito maior. Então, fica a dica aí. Feed, pega já o assunto que você fez no feed e joga para os stories, para você não ficar quebrando muito a sua cabeça no que você tem que ficar postando nos stories. Tem muita gente que vem me perguntar isso. Eu posto sempre no feed, mas eu não sei o que postar no stories. Mesma coisa. Você joga para lá, joga o assunto, né? Que nem eu falei, por exemplo, Simple Present, é algo bem amplo. Se for um Reels, faz a mesma coisa. Você já sabia disso que eu postei aqui? Você sabia do Simple Present? Se você tem dúvida sobre isso, esse Reels te ajudou? E faça sobre esse assunto específico. Pode ser sobre vocabulário também. Hoje, por exemplo, eu fiz sobre as cores. E aí, como eu queria testar a live no iPhone, como eu queria testar a live no iPhone para poder compartilhar as coisas, eu tirei print do post que eu fiz de cores, compartilhei lá e fiz uma live com o quê? Listening. Então, tá lá no meu outro perfil, Teacher Dani Costa, se você quiser dar uma olhada. Foi assim que eu fiz. Eu peguei algo do feed, fiz uma live e dei o listening dessas cores na live. Eu ia fazer isso nos stories, tá? Eu ia fazer isso nos stories. Só como eu quis testar o iPhone, eu fiz uma live e durou aí 16 minutos a live. Teve interação, o pessoal comentou. E aí depois eu vou até tentar reduzir, eu posso botar nos stories no outro dia, por exemplo, porque eu tenho outro post de cores, né, com mais cores, que essas foram as básicas, as cores básicas, e aí eu fiz um outro post, por exemplo, com lilás, com vinho, com essas cores que são mais diferentonas. E aí, quando eu fizer essa, eu posso jogar esse vídeo nos stories, entendeu? Então, fica uma forma aí de você pegar o conteúdo que você já está usando no feed, que você já pensou, para os stories. Só que você abre isso antes, você abre essa questão antes lá, e aí abre a caixinha. E sempre que você abrir a caixinha e te fizerem uma pergunta, você responde e depois você joga de novo para os seus seguidores. Que, por exemplo, eu tenho muita dúvida. Você abre uma caixinha sobre Simple Present. Aí você responde. Se no final, né? No final disso, você bota uma enquete. Você ainda tem mais alguma dúvida? Sim ou não? Essa aula te ajudou? Me ajuda aqui sim ou não? Me ajudou? Não me ajudou? Quer mais aulas? Quero mais aulas assim. Prefiro lives. Faça enquete, faça com que o seu seguidor realmente reaja a elas. Porque senão, ele não vai reagir. Se você não pedir, se você não falar, se você não se mostrar acessível, por que ele vai reagir se tanta gente já não responde? Então, isso é uma coisa interessante. Você sempre ser constante nas caixinhas, chamar do feed para os stories. Se ninguém te responder, responda você mesma, ok? Vamos para o segundo ponto. Sempre isso que eu falei de você responder sobre coisas que façam, que sejam ligadas à sua linha editorial, faz toda a diferença. Por quê? Se eu começar a responder só de aula, só de jogo, só de gamificação, porque eu tenho um curso de gamificação, eu sei falar sobre isso, eu vi muito disso no mercado. O meu curso de gamificação tá lá no link da bio. Eu falo de gamificação aqui? Não, porque não faz muito sentido para mim. No início, quando eu tinha outro perfil, fazia, porque eu falava sobre gamificação lá no outro perfil. E eu uso gamificação diariamente na minha vida, com os meus alunos ou nas minhas aulas. Dani, internet falhou um pouco aqui. Como você retoma o tema do feed nos stories? Tá. Como que eu retomo? Eu fiz um post hoje de cores, tá? Cores em inglês. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá nos meus stories, já postei. Ou eu posso falar que vai sair, se tiver agendado, que normalmente no meu outro perfil, meio-dia é um horário bom para postagem lá no outro. Nesse perfil aqui já não é um horário tão bom, que os teachers normalmente no almoço ou estão fazendo outra coisa, eu não sei, mas meio-dia aqui nesse perfil não funcionou muito. Então, o que eu posso fazer? Eu pego
post que eu falei lá. Então, eu fiz um post de cores. O que eu vou falar nos stories hoje? De cores. Eu posso pegar simplesmente isso aqui, sei lá. Gente, vocês já viram meu like? Ai, eu adorei esse like. E olha o vermelho dele. É tão diferente, é tão bonito. Eu gostei tanto. E esse branco aqui chama atenção. Poxa, essas cores aqui me chamaram muita atenção. Gostei muito disso. Nos stories, certo? Isso eu tô nos stories. E aí... Ai, meu Deus. Oi, para quem entrou, coração para quem entrou. E aí, o que eu vou falar nos stories depois? Você sabe cores em inglês? Falando em cores, você sabia que vermelho é red, red e não head? Porque se você falar head, você está falando cabeça. E não é head e nem red. Gente, né? Nós brasileiros temos mania de botar a vogal no final em tudo. Então, você já puxou o assunto aí. Você mostrou o negócio, prendeu a atenção, porque quando a gente tem alguma coisa na mão, seja qualquer coisa, por exemplo, eu comprei esse copo aqui, ele tem um canudo, olha, e o canudo não sai. Saiu. Não era para sair, mas ele tem um negócio aqui que era para não sair, tá? O canudo, teoricamente, não sai. E ele é preto, e aqui embaixo é vermelho, e ele tem isso aqui para realmente não sair. Ele fica preso na mesa. Olha só que legal. Então, quando você segura um objeto, quando você está falando sobre uma coisa segurando, você prende a atenção do seu seguidor. Então, sempre tente pegar alguma coisa na mão, tomar um café, tomar um copo d'água, tomar alguma coisa. E aí fala sobre o que você está falando. E aí puxa o tema do que você falou no feed naquele dia. Hoje, nesse caso, foram cores. Então, assim, é um assunto mais fácil. Se for gramática, você pode começar assim. Se for simple present, gente, hoje eu fiz uma coisa que eu normalmente não faço. Então, não faz parte da minha rotina. Falando nisso, hoje eu fiz um post de simple present. E eu não sei se vocês sabem, mas o simple present tem gente que confunde com present continuous, porque o simple present são coisas que você faz, né, com recorrência. E o present continuous são coisas que você está fazendo agora. Então, e aí você puxa. Então, aí você já abre essa linha, você explica o que você falou no seu post, que você já teve o trabalho de falar no seu feed. Você já fez, tá lá. E você puxa o assunto para os stories. E aí você diz, o post de hoje é sobre isso. Se tiver agendado, no meu caso que eu agendo para meio-dia, eu agendei todos os posts já de setembro ontem, eu fiquei tão feliz no dia inglês, e aí agora eu posso focar mais para esse perfil aqui. E aí, então, ó, meio-dia vai sair, se eu fizer os stories 9 horas da manhã, meio-dia vai sair um post exatamente sobre isso aqui. E aí você já pode fazer uma estratégia. Se você não quiser perder, você ativa as notificações, vai aqui em cima, ó, vai aqui em cima, ativa as notificações desse perfil, e aí meio-dia você vai ver que vai ter o post no feed sobre exatamente isso que eu falei com você aqui nos stories. Olha que dica mara, tá? E aí, sempre lembra de botar um CTA, né? Eu abri uma caixinha depois, pedi uma opinião. Então, você falou isso, você já chamou, falou, usou a mesma coisa do feed. E aí, o que você vai fazer depois? Você tem dúvida nisso? Sim ou não? Esse é um assunto que te deixa confuso? Sim ou não? Se você fizer isso sempre, olha quanto conteúdo você vai ter. Você vai saber. Se as pessoas falarem não, se, sei lá, 70% votou que não tem dúvida em Simple Present, você não vai ficar fazendo post de Simple Present toda hora, porque não é uma dúvida recorrente. Mas vai deixar de fazer? Não. Mas vai fazer menos, porque você vai entender mais o seu público. E se você abrir caixinha todo dia e sempre tiver, no mínimo, 2, 3 respostas, mesmo que seja você mesma respondendo, que não tem problema, já falei aqui, as pessoas vão ver, eventualmente, né, quem acompanha nos stories, que você responde. E se não te acompanhar, faz um post, tipo, toda semana. Faz um post lá que seja interessante, uma caixinha que seja muito boa. Fala, gente, muita gente tem dúvida nisso aqui. No próprio post você pode fazer. Você pode fazer o post carrossel, tá? E aí você faz lá, bota tudo que você quiser. Na última lâmina, pode chamar nos stories. Hoje eu tô falando mais disso nos stories. E aí você vai lá e chama a pessoa para os stories. E a pessoa vai ver a sua sequência e vai ter a caixinha. Então, a chance de ter mais resposta é maior, tá? Então, até aqui, pessoal do Insta, tá ok?
Eu vou passar para a próxima. Eu não anotei isso. Chamado de feed. Aí eu botei isso. Esse chamado do feed para os stories é o CTA que você faz no seu curso. Enquanto eu vejo se alguém aqui tem alguma dúvida, eu vou passando para a próxima. Se for algo, eu comentei aqui, se for algo que não faça muita... Por exemplo, eu falei de se alguém me perguntar de aula, e eu falo mais de Instagram, certo? Se alguém me perguntar de aula, eu não vou deixar a pessoa no vácuo, eu vou responder. Mas não faz muito sentido eu responder isso publicamente. Então, o que eu posso fazer com essa pessoa? Eu posso responder a caixinha nos stories, falando, olha, eu vou te mandar um direct sobre isso. Por quê? Porque daí você vai deixar para o pessoal de fora, especificando que você não vai deixar no vácuo, e a pessoa vai ter a sua resposta. Então, você vai ganhar dos dois jeitos. Tanto com quem está vendo lá dos stories, quanto com quem te respondeu, porque a pessoa vai saber que você responde, tá? Só que, se for uma pergunta recorrente, por exemplo, isso de aula, eu, por exemplo, não gostaria. Porque senão vai mudar a minha linha editorial. Eu falo de Instagram para teachers, de marketing. E não necessariamente de aula, como melhorar sua aula. Você não vai ver esse post aqui no perfil. Eu falo do que você pode postar no seu Instagram, tá? Esse é o meu temão. Isso é o que eu falo aqui. Então, é isso que eu quero continuar falando e ajudando vocês. Por quê? Se eu ajudar vocês a ter mais engajamento, a conseguir mais seguidores, a fazer um feed legal, a ter tudo isso, vocês vão ter mais alunos, consequentemente, tá? E aí, na sua aula, você tem a liberdade de dá-la como você quiser. Eu acredito que nós, professores, já temos nossa. Se vocês quiserem dicas de aula, a gente até pode fazer uma live sobre isso, né? Eu já falei muito na comunidade da Laís Guerra e dei várias ideias de como eu faço para usar o material dela, que eu sei que muitos professores aqui usam o material da Laís e eu sou uma delas, eu uso o material da Laís também. Mas não é o meu intuito com esse perfil. Aqui eu quero focar para o Instagram, tá bom? Então, vamos lá. A próxima é essa questão de responder para a própria pessoa, né? Porque você aumenta o seu relacionamento com essa pessoa, o que você ganha dos dois lados, você não deixa a pessoa sem resposta, ela não vai ficar lá no vácuo sem resposta. Nos stories, você responde só as perguntas que você realmente gostaria de responder, porque vai chegar uma hora que as pessoas vão entender sobre o que você quer falar. Outra dica é, tipo assim, abrir a caixinha de pergunta e botar palavras-chave sobre o que você quer responder. Então, por exemplo, qual a sua maior dúvida hoje? É muito amplo. Mas qual a sua dúvida sobre Simple Present? E aí você pode botar, tipo, palavras-chave, dúvida aqui de português. E aí você pode botar assim, sei lá, vocab, né, vocabulário, gramática e simple present, que não deixa de ser gramática por ser no tempo verbal, mas anyway, simple present. Pronto. Por quê? Você deu 3 coisas que, de repente, vem na pessoa, vem na cabeça do seu seguidor, alguma dúvida que ele tenha sobre aquilo ali. E não qual a sua maior dúvida no inglês, porque é muito amplo. É muito amplo. A pessoa não vai ter. Eu posso, por exemplo, agora, depois que eu sair daqui, falar lá no meu outro perfil, no Teacher Dani Costa. Eu fiz uma live aqui, eu fiz o listening de cores. Vai lá, vê a live. Se você tiver qualquer dúvida, eu vou deixar uma caixinha de pergunta aqui. Você deixa a sua maior dúvida sobre cores ou sobre alguma coisa relacionada para que eu fale e tire a sua dúvida para que você saia daqui sem dúvida nenhuma, porque o que eu mais quero é ajudar você. Pronto, é assim. Mas você tem que abre com um tema. E aí abre a caixinha, não é só abre a caixinha sem tema nenhum, senão a pessoa fica perfeita, ela pula. Veja pelo seu comportamento. O seu comportamento no Instagram. Você responde todas as caixinhas que você vê nos stories?
Eu não respondo. Eu respondo de quem eu gosto para ajudar, às vezes, ou, né, minhas mentoradas. Os close friends, se eu vir alguma caixinha, eu também respondo. O pessoal que está fazendo a minha consultoria, quem comprou ontem do Dia do Cliente, que eu fiz um produto específico. Então, eu estou interagindo essa semana com esse pessoal da consultoria. E é isso. De resto, tipo assim, eu sigo gente grande. Vou falar alguns nomes só para vocês terem noção. Por exemplo, Valesca Brus. É uma pessoa enorme de marketing. Eu não respondo as caixinhas dela muitas vezes. Não respondo. Pedro Sobral, que fala de tráfego. Eu nem faço tráfego, mas eu sigo o que eu gosto da personalidade dele. Não respondo, porque não tem muito a ver comigo. Então, o seu seguidor também pensa assim. Pensa você mesmo, por teacher. Você que está aqui me vendo. Você responde todas as caixinhas? Você responde todas as caixinhas que você vê? Não. Você responde a que te interessa. Então, você tem que gerar um interesse no seu aluno para que ele responda também. E isso serve para o feed, tá? Isso serve para o feed. É todo post que você comenta? É todo post que você dá like? Não, não é. Não é. Eu dou like, por exemplo, que nem eu falei, mentorada, as consultorandas agora que eu estou seguindo, os close friends que se eu vejo o post, porque nem todos eu vejo, né? Não consigo acompanhar todos eles. Mas quando a pessoa interage comigo e vem me fazer uma pergunta, quando algum close friend vem assim, Dani, você pode dar uma olhada, não sei o quê? Eu vou lá no feed e interajo com alguns posts que eu acho legal. Aí eu curto. Mas é diferente de todo dia. Então, não vai ser assim que seu post vai bombar. Você tem que abrir uma janela ali para a pessoa ter vontade de te responder. Senão você vai ficar no vácuo. Porque você está falando sozinho. Você tem que falar para os outros, não para você mesmo. Entendeu? Então, dica mara essas aqui, né? Tem que fazer especialmente o que você gostaria de responder. Não saia do tema. Essa é outra coisa muito importante. Vou anotar aqui. Não saia do seu tema principal. Se for algo não relacionado com o que você faz, relacionado com o que você fala, né, do seu perfil, por exemplo, eu não falo de business no meu perfil, então essa não seria uma pergunta muito legal para eu responder. Então, responda no direct, tá? Fica aí a dica. Próxima sugestão. Essas respostas mais gerais você pode salvar, tá? Dúvidas, respostas mais gerais e dúvidas frequentes. Dúvidas frequentes. O que você vai fazer? Você pode baixar os stories que você respondeu para usar em outro momento. Eu organizo em pastas, tá? Então, por exemplo, organizar em... Hello, Gabi. Ai, meu Deus. Um like para você, Gabi. Hello, Lari. Ai, meu Deus. Então você organiza em pastas essas respostas mais frequentes, essas dúvidas frequentes. Por quê? Uma coisa muito legal é você sempre usar a mesma headline para a caixinha, tá? Então, por exemplo, eu tento sempre... Hello, cheguei perdida, não precisa. Toda quinta eu tento fazer live aqui, tá? Eu vou deixar essa live salva, pretendo se o Instagram deixar, mas eu tô gravando aqui no Zoom também. Então, depois eu libero no meu canal do YouTube. Ah, não fique perdida, tá tudo certo. Eu sempre tento botar na minha caixinha, let's bora. Por quê? Porque eu faço a pergunta em cima da caixinha, ou eu posto uma foto, ou eu faço um vídeo, ou eu faço a pergunta eu falando, e a caixinha tá let's bora, que é a frase que eu uso. Eu tenho até uma camisa com ela, eu uso bastante esse let's bora. E aí, quando você faz isso, nem se você usar, faça uma pergunta, tá? Faça uma pergunta tranquila também. Quando você faz isso, fica mais fácil de você reutilizar essas respostas mais gerais e dúvidas recorrentes. Por quê? Porque daí é só você botar lá.
A pessoa nem vai ver, às vezes a pessoa nem viu que você abriu caixinha, mas você postou alguma coisa lá, entendeu? E gerou valor. Muitas vezes a pessoa perdeu aquilo que você falou. Ou então, outra coisa que eu faço também é, tipo assim, como eu faço para ter mais engajamento? Essa live, por exemplo, eu tenho aqui os temas, né? As coisas, as ações que você pode fazer, teacher, para ter mais engajamento. Então, você vai lá, escreve os temas que você vai abordar, os temas que vai abordar, e manda no seu grupo com você mesmo. Porque eu sempre faço isso no WhatsApp. Se você não tem, eu recomendo que você tenha, porque tudo que eu quero tá lá, com você mesmo. E aí sempre você vai ter aquilo lá digitado. O que você faz? Ao invés de você mandar o mesmo story, se você não quiser, você pode pegar um outro fundo, você pode pegar um outro fundo lá e colar lá no seu texto e já ficar um outro story bem legal sobre isso também. E aí você introduz o assunto com isso, que era uma dúvida recorrente, e aí você abre enquete. Então, se você tem mais enquete, você tem mais engajamento. Ou outra coisa que eu não falei aqui, você pode pedir também, pedir interação nos stories. Que é isso? Você reaja com pedir reação nos stories. Isso aumenta a sua interação e aumenta o seu engajamento. Hello, Elza. Então, por exemplo, você fez aquela sequência toda que eu falei aqui, abriu a caixinha. Depois que você abrir a caixinha, faz outros stories. Esse tema te ajudou? Eu te ajudei de alguma forma? Você gostou de aulas assim? Arrasta para cima aqui e reage com um foguinho para eu saber. Ou reage com o coração aqui. Reage com o emoji que você quiser. Eu faço muito isso aqui no meu. De uns tempos para cá eu tenho parado, mas eu tenho que voltar a fazer, porque o engajamento deu uma caída, vou ser sincera. E aí, você fazendo isso, o engajamento volta. Tá? Se você não faz isso com constância, que foi a primeira coisa que eu falei lá em cima, né, lá na live, no início, a tendência é que o seu engajamento caia. Tá? O legal é você sempre postar alguma coisa, nem que seja um story, e que esse story tenha alguma interação. Pode ser enquete, pode ser teste, pode ser aquela reguinha, né? Que você bota a pessoa para reagir. Pode ser a caixinha de pergunta. Então, já tem aqui 4 tipos de... Ou a reação, o emoji, né? Então, 5 tipos de interação aí que você pode ter nos seus stories. Lembrando, resumão aqui, você pode jogar do feed para os stories. Então, quem sai do seu feed e vai para os seus stories e ainda interage nos seus stories, o Instagram entende isso como maravilha, assim, ó. Conteúdo gold, sabe? Ouro! Ouro! Então, faça bastante isso, tá? Até aqui, vocês têm alguma dúvida, quem está no Instagram ao vivo? Enquanto vocês vão deixando dúvida, se tiver, eu vou vendo aqui o outro tópico. As respostas que você for dar, quem tiver dúvida, manda, tá? Pode ser tanto na caixinha quanto nos comentários, que eu tô dando conta aqui de ver os dois. As suas respostas, elas precisam ter quatro coisas. Uma dessas 4 coisas. Não precisa ter as 4 juntas. Você recomenda ter uma sequência para stories. Sequência para stories. Foi o que eu falei. Eu acho legal você pode dar bom dia, se você for a pessoa que dá bom dia. Isso pode ser o seu tema recorrente, o seu tema. Eles chamam de a rotina mesmo do seu perfil, tá? E aí você pode sempre mostrar a sua xícara de café, ou como você começa seu dia, começar com alguma coisa e pode botar uma interação. Eu aqui, muitas vezes, eu mexendo no computador, ou eu já com a xícara, e eu boto uma carinha feliz e uma carinha para baixo, ou eu boto um assim, ou eu boto estou bem, ok,
normalmente fazer um stories assim, o primeiro com interação, porque isso já aumenta seu engajamento para os próximos. Isso é uma dica, é um hack até, tá? Desses gurus aí de marketing de Instagram. Eles falam que isso faz bem. Enfim. Quando dá, eu faço. Eu não faço todo dia, não, mas eu faço. Até para testar, para saber se dá certo ou se não dá certo. Porque nem tudo o que eles te recomendam vai dar certo para você. Porque tem muita coisa de marketing, né? Que eu, estudando marketing, tenho percebido. Nem tudo de marketing dá certo para nós teachers, tá? Então, a gente tem que testar. Por exemplo, eu vi os Close Friends, que por sinal tá aberto, tá, gente? Tá lá no link da bio, quem se interessar. Eu vi a ideia dos Close Friends com uma influenciadora. Não teve nada a ver. Oi, Bia! Não teve nada a ver com guru de marketing, com nada. Foi uma influenciadora. Ela hoje em dia tá bem maior. Ela agora fala de infoprodutos, então me atrai mais, né? Porque na época eu sempre tive a cabeça assim, teachers. Nós somos influenciadores. Teachers são influenciadores. Eu sempre pensei assim. Sempre pensei. Porque eu sempre observei isso na sala de aula. A roupa que eu uso comunica. A forma como eu falo comunica. Tudo isso comunica. Só que eu nunca tinha estudado isso a fundo. São só percepções, não tem problema não, Bia. Percepções do Daniel. E todo teacher aqui já deve ter percebido. Por exemplo, eu gosto de ir, eu dou aula na prefeitura, para quem não conhece, aqui na prefeitura do Rio. Eu gosto de ir para as minhas aulas da prefeitura com blusas da Marvel ou da DC, tanto faz, eu não tenho essa questão. Mas vou com a blusa lá da Capitã Marvel, da Mulher Maravilha, vou com a blusa do Flash, do Capitão América. Isso dá interação. Os seus alunos comentam com você, caraca, adorei essa camisa, eu também gosto. Fala... Meu namorado falou assim, eu gosto. Pois é. E aí a gente fala isso, então, se a gente já usa essas coisas a nosso favor na nossa vida real, é só a gente tentar pensar como trazer isso para o digital. Olha só que coisa maravilhosa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, porque ajuda muito. E isso é marketing, tá? O marketing fala sobre isso. É branding também, que está na moda aí. É a sua marca pessoal. Porque quem é a Dani Teacher? Quem é a Teacher Dani? Né? A Dani como teacher. É a descolada. É a que vai lá de tênis, é a que usa camiseta, é a que está mais próxima dos alunos. Então, eles interagem muito comigo no presencial, tá, gente? Eu estou falando do presencial. Mas até no online. Quando veio para o online, as camisetas continuaram. Teve uma aula que 2 ou 3 alunos viram que eu estava com a camiseta do Capitão América e foram lá trocar a camiseta para aparecer na câmera e me mostrar. Olha isso! Então, são coisas que a gente tem que começar a pensar para a gente se diferenciar assim no digital, mas são coisas que a gente já faz no presencial e que muitas vezes a gente não pensa nisso. Então, eu mesma só comecei a pensar mais nisso agora estudando marketing. Agora, né, na quarentena, esse tempo todo. Se duvidar, já foi uma pós-graduação aí de tantos cursos que eu já fiz, né? E são coisas que a gente já faz, sabe? A gente não tem que pensar tanto, só que a gente não tem que se esforçar tanto, porque são coisas que a gente já faz na nossa sala de aula. Quando a gente quer que um aluno responda, quem tem turma, como é que a gente faz? No individual, quando a gente tem aula particular, como é que a gente faz para o aluno responder? A gente não fala sobre o tema, a gente não comenta, a gente não conta história, o storytelling. Storytelling está aí. E sobre a sequência que a Gabi tinha pedido, pode ser uma enquete, alguma coisa com reação, pode ser aquela reguinha também. Não começa com caixinha. Não começa com caixinha. Porque senão a tendência é as pessoas não responderem. Então, começa com alguma coisa. Aí você vai abrir a sua sequência de stories sobre algum assunto, tá? Pode ser depois de algumas horas. Você pode fazer tipo isso, aí depois de 2 horas falar alguma coisa, depois voltar depois de 2 horas. Se você não tem tempo para isso, agora o Instagram já liberou. Nesse meu perfil ainda não liberou, mas para o Teacher Dani Costa já, a questão de salvar rascunho nos stories.
Então, você tem como fazer, deixar gravado, né? Deixar lá, e depois você só postar. Isso ajuda pra caraca, né? Porque aí é só você ir lá e postar. O que eu fazia antes, quando não tinha, e que eu ainda faço, é muitas vezes gravar, baixar, postar só alguns e depois de algumas horas postar outros. Por quê? Porque tem gente, nem todo mundo vai ver seus stories sempre, tá? Eu já percebi aqui nesse perfil que muita gente vê meus stories mais de noite. Os teachers costumam ver meus stories mais de noite. Podem até comentar aqui para mim, quem vê meus stories? Vocês veem mais de manhã, de tarde ou de noite? Até para eu saber. Por favor. Coração para vocês. Manhã, tarde ou noite. Eu já tive gente que já me falou que vê normalmente de noite, tá? No meu outro perfil de inglês, eles costumam ver de manhã ou de tarde. Eles não costumam ver de noite. Ó, de noite. Bia já me falou aqui, de noite. Então, eu sei que se eu não tiver, se chegar lá de noite e eu não tiver postado nada, eu perdi a janela de tempo que eu tinha para Bia ver os meus stories. Porque ela já passou o dia inteiro dela e aí de noite não tem nada. Eu vejo entre manhã e tarde, pois pega aquele horário. Então, perto do almoço. Esse perto do almoço é o que mais tem no meu outro perfil. Aqui nesse perfil, nos stories, eu sempre tento postar no horário, alguma coisa no horário do almoço. Porque sempre vai ter alguém de bobeira no almoço vendo stories. Sempre. Em algum lugar vai ter. Então, posta. E mesmo que essa pessoa não veja no almoço, vai ser como a Bia, ela vai ver de noite. Outra coisa, eu fiz uns testes no meu outro perfil, porque os meus alunos começaram a me falar que eles dormem tarde. Dormem de madrugada, né? Quando eu estava no online. Eu falei, quer saber? Começar a postar uns stories, assim, 11 horas da noite. Vamos ver se dá certo. Gente, aqui a gente tem que testar. Na sala de aula a gente também não testa. A gente não vê o que dá certo, o que dá errado, o que o aluno gosta, o que ele não gosta. Aqui é assim também, tá? Aqui é assim também. Então, eu comecei a testar. Fiz stories 23 horas. Oi, tudo bem? Coração, pessoa maravilhosa que essa aqui merece. Muito coração. Então, a gente tem que começar a testar. Então, aí o que eu fazia? Eu comecei a fazer stories meia-noite, quando eu não estava dormindo tão tarde. Agora eu estou dormindo cedo, tá? Dá licença, que agora eu estou tentando ser mais fit, ter uma rotina para tentar resolver meu problema aqui, que você já sabe que eu estou passando por ansiedade. Ai, linda! E aí, vário, depende do meu horário. Estê, quando que você vê os stories? Você vê mais de manhã, de tarde ou de noite? Quando que você costuma estar vendo seus stories? E aí, o que a gente faz? A gente testa. Eu testei postar esses stories no 11 meia-noite. Deu super certo, muito certo no outro perfil. Por quê? Porque as crianças estavam lá, online. As crianças estavam online naquele horário, gente. Então, se eles estavam online, a chance deles verem naquela hora e reagir naquela hora era muito maior. Entendeu? Se eu fizer isso aqui, eu acho que eu não vou ter muita reação. Eu vejo e posto stories ao longo do dia, ao longo do dia. Então, nesse caso e da Elsa, por exemplo, quem vê ao longo do dia, as respostas aqui foram variadas. A gente tem poucas pessoas nessa live, nós temos só 500 pessoas nessa live. Só 500 pessoas aqui. Estão enxergando direito? Eu estou vendo 500. Eu estou vendo aqui. Então, nós temos 500 pessoas aqui nessa live. Dessas pessoas aqui, foi variado. Então, por que é legal você ter sempre alguma coisa de manhã, alguma coisa de tarde, alguma coisa de noite? Para você abranger esse público todo. Porque se você não tem ideia muito do seu público, o legal é você ir fazendo teste. E aí sempre ver o que vai dando mais certo, tá? Postar às 11 da manhã não seria uma maneira de você garantir as 24 horas? Pode ser, mas, por exemplo, você sempre vai garantir as 24 horas, tá, Gabi? Sempre vai garantir as 24 horas, porque vai ficar lá, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente também. Vai ficar lá. Se a pessoa vai ver de tarde, se você postou 11 horas da noite, eu vou falar da noite só para você ter uma noção, e a pessoa só vai ver 11 horas da manhã, a pessoa viu de qualquer forma, certo?
tanto faz. A questão é, se eu postar 11 horas da noite, coisa com interação, alguma coisa com interação, e muita gente interagir próximo do horário, né? Dizem que os primeiros 20 minutos são os mais importantes, os essenciais, para ver se o seu conteúdo vai dar certo ou não. Então, se você começar com algo de interação e muita gente interagir com você nesse período de 20 minutos, ele vai ser mais entregue ao longo do dia. Então, tem isso também, tá? Por isso que eu falo, garantir as 24 horas você sempre vai ter, a não ser que você apague ou debugue no Instagram, que daí não dá. Mas garantir as 24 você sempre vai ter. A questão é essa, é você saber quando as pessoas estão ao vivo não, estão online, ao vivo eu que estou aqui agora, para você conseguir ter mais interação. Ó, começo quando acordo e os primeiros são os mais vistos, tá vendo? Então, o público da ST, que também são professores, né? Ó, professores mágicos. Eu sou uma professora mágica, dá licença, tá? Tá mais de manhã, que é o horário que o pessoal acorda, que é o pessoal que está indo trabalhar. Eu vejo muitos stories, ó, quando eu levanto e, por exemplo, eu vou fazer meu café ou eu vou ao banheiro escovar. Eu vejo stories escovando dente, gente. Eu vejo stories escovando. Muita gente vê stories no banheiro, no bebê, de manhã, ou de tarde, ou sei lá, whatever. Dá pra fazer algo assim. Tá, então você entendeu. Beleza. E agora eu vou falar uma coisa. As suas respostas da sua caixinha ou do seu feed, os seus posts, tudo, ó, eu também, tá vendo? Eu vejo muito de manhã. Eu sempre, assim, quando eu tô de bobeira, eu pego e vejo stories, tá? Ó, a hora do almoço também. Sempre que eu tô de bobeira. Então, você tem que pensar as horas que eu digo, né, os horários que o seu seguidor está de bobeira. E isso você pode fazer pesquisa nos stories. Quando que você vê mais stories? Antes de meio-dia, depois de meio-dia? Porque daí você já te dá uma ideia, entendeu? Então, tudo isso são coisas que você pode fazer para você ter mais noção e fazer esses testes. Eu só fui perceber a questão lá do meu outro perfil, que se eu postar tarde, tem interação, porque os meus alunos que me seguem falaram que eles ficam no Instagram sempre de madrugada, eles fazem live de madrugada. Eles estão gravando TikTok, ou não pode falar, eles estão gravando TikTok de madrugada. Então, se eles estão de madrugada e eu postar alguma coisa de madrugada, as chances deles verem também é grande. De manhã já não é. Por que os meus posts lá no meu outro perfil, Teacher Dani Costa, são meio-dia? Porque é a hora do almoço deles. E aí, se eles saem da escola 4 horas, eles podem ver depois, mas eu já postei meio-dia. A chance é essa, tá? Agora, uma coisa muito importante. As suas respostas da sua caixinha de pergunta, os seus posts precisam ter 4 coisas. 4 coisas. Você precisa ensinar, entreter, educar e inspirar. Vou falar de novo. São 3 Es e um I, tá? 3 Es e um I. Ensinar, entreter, educar ou inspirar. Se você fizer um post que não tem nenhuma dessas 4, você não está ensinando. Você não está educando e ensinando, são coisas diferentes, tá? Porque o educar foi aquilo que eu falei, de você falar que você está sempre com a caixinha, de você falar que você está sempre ali, de você postar e falar assim, sempre tem post. Eu poderia fazer um post, ó, todo dia tem post aqui, meio-dia. Isso eu estou educando. Eu não estou ensinando algo de inglês para eles, para os meus seguidores. Mas eu estou educando o meu seguidor com o meu perfil. Por exemplo, eu já fiz um post que era manual desse perfil. E eu falava tudo que tinha ali nesse perfil. Então, eu estou educando, né? Não deixa de ser ensinando ele como que usa o perfil. Mas eu estou educando ele para saber o comportamento daquele perfil. E a Estê falou aqui, né? Ei, é verdade. A gente, né, como professor, a gente teria que ensinar, a gente não teria muito que educar aluno, não. Mas como os alunos vêm mal educados, a gente educa também.
Deus. O maior problema da educação, mas vamos lá. Não, essa live não é para ser polêmica, essa live é para ajudar, tá? É para ajudar. É para ensinar vocês a terem mais engajamento. Vamos lá. Então, ensinar, entreter, educar e inspirar. Se o seu post, se a sua resposta não tiver nenhum desses, você pode ter certeza que esse post é desnecessário. Peguei pesado? Tem cabeças assim? A gente faz tudo, a gente faz, a gente educa, a gente ensina, a gente inspira, a gente motiva, a gente ouve. Nós somos até psicólogos, né? Na verdade, eu sei que eu sou. Faço por isso. Mas, enfim. E bora usar a figurinha nova hoje, verdade, ó. Nova figurinha que eu fiz aí, tem a figurinha nova, verdade. Tem sim, porque tô nova nesse mundo digital. Exatamente. Então, gente, quais são as 4? Quem lembra? Vou falar aqui, vou revisar. Educar, ensinar, entreter e inspirar. Esse inspirar pode ser motivar também, tá? Inspirar, motivar. Esse entreter é o Reels, é o meme, é fazer alguma coisa assim que a pessoa fica ali até o final, é reter a atenção, tá? É isso. Então, são essas 4. Educar, ensinar, entreter e inspirar. E esse inspirar pode ser motivar, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu anotei aqui. Mais uma coisa. Oh, meu Deus. Para você gerar o hábito de assistir os seus stories. Foi aquilo que eu falei de chamar sempre do feed para os stories, que daí você gera o hábito. Então, se você não for constante, você não gera o hábito dos seus seguidores. Assistirem seus stories. Então, é muito importante que você consiga fazer isso, gerar o hábito, tá? Tudo bem, linda? Eu juro que eu vou tentar deixar salva. Um beijo. E aí, como que você gera um hábito? Bom, primeiro, tem um livro muito bom sobre hábitos e eu já tenho... eu acho que eu deixei livre, mas para os meus close friends tem um destaque que fala sobre mini hábitos. Então, se você fala assim, todo dia um pouquinho, você pode fazer uma semana ou uma vez na semana um post que chama para os stories. Sempre. Sempre. Para gerar hábito, tá? O livro O Poder do Hábito fala que ele foca muito na questão dos 21 dias. Por isso que tem muitos desafios por aí com 21 dias, tá? A questão toda é essa. E se você fizer, por exemplo, 21 posts, um em cada dia, falando a mesma coisa no final ou na legenda, e você conseguir que essa pessoa realmente veja os seus stories, assista seus stories todos esses dias, essa pessoa vai ter o hábito de ver seus stories. Então, isso é muito legal. Fica aí uma sugestão muito boa. Tem a mesma influenciadora que eu falei, a Thalita, que falou dos close friends, e eu peguei a ideia dos close friends e trouxe para o inglês, foi uma coisa que eu consegui adaptar. Ela faz stories que, se eu não vejo, eu acho que eu perdi. Porque ela dá tanto valor, ela dá tanta informação nos stories, ela dá tanta aula, que se eu não conseguir assistir, eu sinto que eu perdi. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer quando gera hábito. Você sempre tem que ter alguma coisa interessante, alguma coisa legal, alguma coisa assim. Quando eu estava caminhando todo dia, teve uma close friend que me falou assim, Dani, eu já estava estranhando que você não botou que você caminhou hoje, porque eu fui caminhar de noite naquele dia. A pessoa sente que perde. Então, gerar esse tipo de conexão é a chave para você conseguir verdadeiros fãs do seu trabalho, do seu Instagram. Vão comprar de você independente do que você vai vender, porque gostam de você, porque estão habituados a você. Pessoas compram de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Então, não é só mostrar só inglês, só inglês. Mostre você também, mostre os seus hábitos, mostre
Eu, no caso, mostro a Dani, mostra aqui a Esther, mostra aqui a Elza, mostra aqui a Gabi. Tem que ser assim, tem que mostrar você. Eu tenho gente assim que sigo, mentoras. Pois é, as mentoras, nossas mentoras, a gente tem isso. Se a gente não vê os stories, parece que perde. Porque é tanta coisa que você fica assim, caraca, não vi, perdi, me ferrei. Eu ia falar outra palavra, né? Perdi, mas não pode. E aí, enfim, acontece, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixem perguntas que já está no final. Eu vou só ver aqui nas minhas anotações se eu não falei de mais alguma coisa. Ah, uma coisa legal que eu não falei foi tipo assim, sempre que você responder uma caixinha, você pergunta para o público também. Então, por exemplo, se alguém te pergunta como aumentar a visualização nos stories, aí você pode, no meu caso, tá? Ou você pode falar assim, ah, como eu faço uma frase no Simple Present? Whatever. Aí você pode botar uma enquete. Você tem dúvida com o Simple Present? Você sabe fazer uma frase no Simple Present? Você não sabe fazer. Então, você sempre joga de volta, tá? Sempre joga de volta para sua audiência. Então, jogar a pergunta, né, de um seguidor, jogar a pergunta para a audiência. Isso aumenta muito também, porque daí você vai saber cada vez mais o comportamento de quem te segue. Isso é ouro! Isso é ouro! Isso é ouro! Isso é ouro! E a questão da sequência, que a Gabi tinha falado, né? Lembre as pessoas de responder o anterior. Gabi, então preste atenção. Você fez lá a enquete, aí você abriu com um assunto. Você abre qualquer assunto, seja Simple Present, Vocabulary. Eu falei hoje de cores no meu perfil, então eu poderia ter feito de cor. E aí, abre a caixinha. Aí você abriu a caixinha, nos stories depois, você lembra a pessoa de responder. Né? Você falou assim, você já respondeu minha caixinha? Porque, poxa, vocês sempre me perguntam, e aí depois reclama que fica sem resposta. Então, volta e responde, tá? Então, essa seria mais ou menos uma sequência aí legal. Você abre com alguma coisa de interação, que pode ser uma rotina que você faça, que você tem ou não. É legal ter rotina, tá? Não é chato. As pessoas lembram de você. Isso não é chato. Então, abra com alguma coisa de interação, seja enquete, seja régua. Não a caixinha de perguntas. Aí, isso ao longo do dia. Você introduz um assunto, você fala sobre o assunto, você dá a sua opinião sobre o assunto, você pede a opinião deles em algum outros stories. Você também é assim? Você pensa assim? E aí você abre a caixinha. Qual a sua maior dúvida? O que você gostaria de saber sobre isso, isso e isso? No outro, depois, você respondeu a caixinha? Eu senti falta de você respondendo a minha caixinha. Eu não vi você respondendo a minha caixinha. Falando nisso, quem está aqui nessa live, você responder as minhas enquetes que estão nos meus stories, porque quando acabar essa live, eu quero que você saia daqui e vá lá e responda as minhas enquetes. No CTA que eu acabei de fazer. Então, são coisas que a gente pode fazer para ir aumentando nossa interação, o nosso engajamento e sempre estar conseguindo aí gerar esses hábitos nas pessoas, porque é difícil, tá? É difícil. Dá trabalho. Vou botar aqui, lembrar nos stories a seguir e responder a caixinha. Quem tiver aqui na live, eu vou falar uma palavra-chave, vocês vão ganhar tudo isso que eu tô anotando, tá? Se me mandar no direct. E a última coisa que eu vou falar, para essa live não ficar muito longa, tente sempre introduzir um tema específico, que eu já falei aqui, né? Introduzir um tema específico. Contextualizar, que nem eu falei aqui nessa sequência que eu dei, contextualizar. E fazer uma pergunta específica. Não é qual a sua maior dúvida de inglês. Não é. Isso não é uma pergunta específica. Você sabe fazer uma frase no Simple Present? Isso é uma pergunta específica. A pessoa, Simple Present, putz, nem lembro o que é Simple Present. Ou então, vocabulário, cores. Você sabe todas as cores em inglês? Isso é uma pergunta específica. Ou então, qual é a sua cor favorita? Isso é uma pergunta específica.
tá bom? E aí agora eu acho que acabou. Você tendo mais... Não, aqui. A última coisa. Sempre responda, né? Óbvio. Mas a última coisa é o seguinte: se você tem mais respostas na caixinha, você tem mais vendas, você pode ter mais vendas porque você cria conexão, você aumenta o seu engajamento, você aumenta a sua relevância, você tem crescimento, porque as pessoas elas costumam comentar com outras pessoas, você tem autoridade, porque você mostra que você entende do assunto, você cria uma comunidade, tá? E aí você vende mais a partir dessa comunidade, tá? Então, você aumenta o seu engajamento, você aumenta a sua relevância, você tem mais crescimento, você aumenta a sua autoridade, você cria a sua comunidade e aí você vende mais, tá? Então, é só isso aqui tudo que você pode fazer para conseguir aumentar o seu engajamento na caixinha e ter mais coisa, tá? A última coisa é responda sempre. Sempre responda, tá? Nem que seja no dia seguinte. Você pode falar assim, gente, não deu tempo de responder hoje, mas eu vou responder tudo amanhã. E fica até, se você tiver muitas respostas, né? Você pode fazer isso, que daí dá até conteúdo para o dia seguinte. Olha só que interessante, não é mesmo? Então a gente vai ficando por aqui. Já deu 1 hora de live, 1 hora de aula. Esse foi nosso aulão 3 que vocês pediram na caixinha de pergunta. Olha só, eu fiz uma enquete perguntando. A aula 1 foi o tema que pediram, a aula 2 e essa aula 3, como ter mais engajamento. Foi a mais votada. E eu vou botar mais caixinhas lá para saber qual vai ser a aula 4 de quinta que vem, ok? Agradeço muitíssimo todo mundo que participou aqui ao vivo no Instagram. Muito obrigada, like para vocês. E eu vou terminar aqui a aula no Zoom e vou ficar aqui se vocês tiverem algumas dúvidas, ok? Então, see ya, bye! Ai, meu Deus, como é que eu paro? Ai, agora.